Boa tarde, youtubers. Estamos aqui para mais um vídeo. No começo eu era bastante profícuo, né? Era quase um vídeo por dia. E agora os intervalos estão ficando maiores, mas eu pretendo fazer um vídeo por semana. Então, o que eu gostaria de conversar hoje era sobre conversar, né? Falar. Era sobre essa nova modalidade de pessoas que está surgindo, sabe? Eu digo modalidade porque é muito engraçado esse pessoal, sabe? Que são os veganos, tá? Veganos é uma digamos, subclasse dos vegetarianos. Então, os vegetarianos, né? Isso, inclusive até eu já fui vegetariano em algum tempo da minha vida, né? Mas digo que foi uma experiência interessante, porque acho que quase 2 anos eu e a minha esposa ficamos quase 2 anos sem comer carne, mas chega um momento que, sabe, a carne realmente faz muita falta. A gente, o cheiro da carne, parece que a gente, sabe, delíria só com o cheiro da carne. Então, simplesmente deixamos de ser vegetarianos. Mas esses 2 anos foi bastante interessante. E diria até que eu engordei um pouco quando eu passei a ser vegetariano. Por que engorda? Porque a carne, uma carne magra, a carne em si ela não engorda. Então, mas ela ocupa um espaço no estômago, tá, de outros alimentos. Então, quando você deixa de comer carne, você passa a querer preencher aquele vazio que a carne deixou. E nisso você acaba preenchendo com massa, carboidratos, arroz, feijão, outras coisas. Entendeu? E acaba engordando. Enfim, eu acredito que tenha sido isso. Bom, mas o que vamos falar hoje é sobre os veganos. Eu já vi vídeos aí de pessoas que se autodenominam veganos. São pessoas, digamos assim, são os vegetarianos chiitas. Sim. O vegano é aquele tipo de pessoa que ele não só não come nada de animal, certo? Ele só come aquilo que dá em árvores, ok? Um ovo dá em árvore? Não. Então ele não come ovo. Leite dá em árvore? Não. Então ele não toma leite. Não consome nenhum produto que tenha leite. Tá? Então ele só come aquilo que dá em árvores. Essa é a proposta dele. E de modos que, por exemplo, se ele entrar num ônibus e os bancos do ônibus for de couro, ele não anda no ônibus. Começa por aí. Então, por isso que eu digo que é o vegetariano xiita. Sabe? Então, eu penso da seguinte maneira. É uma loucura isso aí. Uma loucura total. Primeiro porque o ser humano, ele tem uma dívida de gratidão com a carne. Sim. Por que uma dívida de gratidão? Porque se não fosse o fato do homem comer carne, nós não seríamos o que nós somos hoje. Sim. Como assim? Nos primórdios, os primeiros hominídeos viviam em árvores. Tá? Por quê? Para se proteger dos predadores, e ali eles encontravam alimento. Então, eles viviam em árvores, como os macacos vivem hoje. Né? Os macacos são os parentes mais próximos do homem. Então o homem vivia nas árvores, e ali ele encontrava alimento e por ali ele ficava, se protegia dos predadores e tal. Só que quando começou a escassear os alimentos na árvore, ele teve que descer. Certo? Infelizmente ele teve que descer e procurar alimento, né? Ele passou a ser nômade. Começou a andar para procurar alimento e tal. E nessas andanças, o homem se deparou com uma carcaça de um animal. Se deparou com uma carcaça de um animal, tal, se aproximou,
né? Aquela carcaça ali e tal. E foi lá, pegou um pedaço, colocou na boca, falou, opa, isso dá para comer, certo? Isso dá para comer, né? Eu tava com fome, viu que os outros animais comem, falou, pô, isso dá para comer, e experimentaram e aquilo matou a fome dele. Tá? Só que o problema é que não é toda hora que se acha uma carcaça no chão, certo? Tá? Então, tinha aquele alimento, tinha, vamos dizer assim, em certa abundância. Só que, para você conseguir aquele alimento, você tinha que matar. O alimento não era ali estático como um vegetal, certo? O alimento, ele tinha pernas, o alimento se locomovia, o alimento fugia dele, entendeu? Então, ele teve que desenvolver ele teve que desenvolver técnicas para. Então, como fazer para pegar aquele alimento que não fica parado, um alimento que é mais rápido que ele, um alimento que. Ele teve que desenvolver técnicas para isso. Teve que desenvolver técnicas e teve que desenvolver ferramentas para que ele pudesse, vamos dizer assim, naquela época não existia a palavra caça, né? Então ele teve que desenvolver técnicas para capturar aquele alimento, tá? Então ele teve que desenvolver estratégia, né? Estratégia para ver como ele ia pegar aquele alimento e ferramentas, tá? Nisso de desenvolver técnicas e ferramenta, o cérebro dele se expandiu. Ele teve que, sabe? Ele teve que ali começou tudo. Toda a história da humanidade começa ali, tá? Então, a descoberta do fogo é importante? Mas o fato do homem ter começado a comer carne é mais importante. Foi ali que tudo começou, tá? Então, por isso que eu digo que o ser humano ele tem um dever de gratidão para com a carne, tá? Então, começa daí. Então, desde os primórdios o homem come carne. Poxa, tá, o homem precisa comer carne? O homem vive muito bem sem carne. Vive muito bem sem carne. O homem é um ser que come todos os tipos de alimento. Entendeu? Então, comer carne já está no DNA do homem. Entendeu? É claro que se você comer carne em excesso, não vai te fazer bem, sabe? O intestino do homem é diferente do animal carnívoro. As presas do homem é diferente do animal carnívoro. O intestino do animal carnívoro é um terço do intestino do ser humano, tá? Então, agora, por isso que você não é aconselhável comer unicamente carne. Você tem que comer vegetais, cereais, frutas, né? E, geralmente você come só um pedaço, um bife que você come, sabe? No teu prato ali, a carne às vezes representa um quarto do alimento, menos até, sabe? Às vezes um bife pequeno acompanhado de arroz, feijão, outros vegetais, tá? Né? É claro que ninguém vai sair comendo carne, assim, enchendo o prato só comer carne. Eu pelo menos não consigo fazer isso. Eu no rodízio, eu dou prejuízo para mim. Eu fico no prejuízo. Porque, sabe, eu vou lá mais no buffet do que o cara me servindo lá. Me serve 2, 3 pedaços e já estou satisfeito. Por isso que eu fico no prejuízo quando eu vou pro rodízio. Então, o que acontece? Então, esse é um fato, tá? Então, já está no DNA do homem comer carne, tá? E ele não é um animal que só consome carne. Ele consome outros alimentos também. Outra coisa, os veganos, eu já vi alguns canais aí de veganos que eles se preocupam muito com os animais, tal. Até eu já vi desenhos em que colocam um cachorrinho do lado e um porco do outro. Aí eles colocam assim: por que você ama um e come o outro? Entendeu? Por que você ama um e come o outro? Por que você ama o cachorro e come o porquinho? Poxa, gente, eu amo os dois, entendeu? Eu amo os dois. Eu não odeio o porquinho. Eu odeio o porquinho, vou comer ele. Não. É um porquinho, entendeu? Cada um com a sua função.
O cachorro tem a função lá dele, né, de fazer companhia, de mão de guarda, pastoreio, etc. Guia de cego, tá? Ele tem a função dele. E o porco tem a função dele, que é o quê? Alimentar as pessoas. Olha que função nobre, tá? E se você for ver, isso eu não estou dizendo desses abatedouros clandestinos por aí. Estou dizendo dos grandes frigoríficos, que é de onde as grandes redes de supermercados se abastecem de carne, os restaurantes. Os grandes frigoríficos, como eles abatem os animais, são de forma assim que não causa sofrimento nenhum para o animal. Tá? E isso não é nem porque eles não querem, é um gesto humanitário para não causar sofrimento para os animais. Por quê? Para não danificar a carne, a qualidade da carne. Tá? Então, se você mata um animal de qualquer jeito, com um grande estresse para o animal, a carne dele vai ficar comprometida, que é o chamado rigor mortis. Tá? Então, ele morre de uma maneira que prende a cabeça dele aqui, num equipamento lá, e vem uma pessoa e dá um choque bem forte na cabeça dele, que ele desmaia na hora. Tá? Então, o sofrimento dele é praticamente zero, não tem sofrimento nenhum. O único sofrimento, talvez, dele é assim, mesmo assim, tem uma cortina que os outros animais que estão na fila, eles não presenciam a morte desse animal. Entendeu? Até isso eles têm essa preocupação. Tá? Então o animal não tem estresse nenhum. Se a gente for ver, os animais que morrem nos frigoríficos têm uma morte mais digna do que os outros animais, ou que morre de doença, ou que morre atropelado, ou que morre por outros animais. Entende? Então, é isso aí. Então, dizer que, visita um abatedouro lá para você ver como os animais são mortos. Não, esses abatedouros clandestinos devem morrer de qualquer jeito, não sei como é que eles fazem. Tá? Mas num grande frigorífico, de onde os supermercados e os restaurantes se abastecem da carne, o animal é morto dessa maneira, sem estresse nenhum. Tá? Não pode ter estresse por causa do rigor mortis, ok? Ponto. E um último ponto que eu queria salientar é o seguinte: pelo menos no Brasil, apenas no Brasil, o rebanho de bovinos ultrapassa a população do Brasil. Tem 300 milhões de cabeças de gado, só de cabeça de gado no Brasil. Nós temos 300 milhões de cabeças de gado no Brasil. Agora, eu pergunto, gente, se a gente começar a parar de comer carne, vai fazer o que com esse monte de gado que está aí? E tem 300 milhões de cabeças de gado, outro tanto de suínos e outro tanto de frango. Gente, vai fazer o que com esse monte de gado, entendeu? Então, sabe, sinceramente, vocês veganos, dá um tempo, tá? Acho que agora é tarde para ser vegano, ok? Curtam aquele belo contrafilé, sabe? Aquele contrafilé dessa grossura assim. Gente, sabe, vocês estão se abstendo de um prazer enorme também, que é a carne. A carne é uma delícia. Então vocês estão lá, devem estar morrendo de vontade, mas não comem porque vai judiar. Não, para com isso, tá? Ok? Então era isso, pessoal, por hoje. Para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Então, veganos, se liguem, tá? Pode ir lá no churrasquinho sem sentimento de culpa, ok? Tchau, até o próximo vídeo. Muitas de jornais.